muito bom dia! E eu quero já dar aqui boas-vindas a todos vocês. Que alegria ter você aqui comigo. Mais uma segunda de tempo de calma para a alma e você está aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou Jairlis Ferreira, sou psicóloga, especialista em ansiedade e consultora em saúde mental. E é com muita satisfação mesmo que hoje eu estou aqui. Nós vamos juntos explorar um tema que passa tão desapercebido nas nossas vidas, mas que nos afeta profundamente e tem um impacto na nossa vida, nas nossas emoções, na forma como a gente lida com as coisas, com tudo. Que é o que, gente? O orgulho. Hoje nós vamos falar sobre orgulho. O tema da nossa live de hoje é orgulho. Por que que o orgulho é a raiz do fracasso humano? Então fica comigo aqui até o final, que nós vamos falar sobre isso. Muitos, eu acredito que muitos podem pensar até que o orgulho é algo que vemos apenas nos outros. Mas será que ele também não vai se manifestar em nós? Nas pequenas coisas no seu dia a dia, de forma sutil? Então esse é um convite, é uma reflexão. Nós vamos juntos abrir aqui nossos corações e olhar para isso com muita transparência. É realmente um tema que eu acho ele muito profundo. É um dos temas que eu já queria ter trago aqui. É um tema que eu gosto de trabalhar muito, porque ele é muito forte. Eu costumo trazer ele em workshop até porque demanda, a gente trabalha com algumas ferramentas para aprofundar esse tema do orgulho. Não é tão simples quanto parece, aqui eu vou dar pinceladas, mas eu acredito que já vai trazer muitas reflexões, porque realmente vai trazer profundidade. Então eu quero aqui com muito respeito entrar nesse tema aqui junto com você hoje, com essa reflexão. Mas antes, você que me acompanha aqui nas nossas segundas-feiras de tempo de calma para a alma, nós vamos para o nosso tempo de conexão. Me diz aí como é que está sendo o seu tempo de conexão. Quem aí que já fez, que tem feito, conta para mim como é que está sendo aí seu tempo matinal ou às vezes no período da tarde, do almoço, mas esse tempo de conexão seu, né? O que que você tem feito, né? Eu fiquei tão feliz essa semana e com as pessoas que têm compartilhado, então compartilha seu depoimento mesmo comigo. Não foi hoje, na verdade, foi semana passada, uma querida falou algo que até me emocionou tanto, porque ela disse assim que fazia tempo que ela nunca já tinha tido essa prática, mas ela tinha parado depois que ela começou a assistir os vídeos, esses insights, né? E essa forma que a gente tem feito aqui, ela achou isso de uma forma tão leve, eu achei tão bacana, eu fiquei tão feliz que ela falou assim que começou a praticar isso todas as manhãs novamente. Então, ela tem pego um livro, tem feito a devocional dela, e esse é um passo. Eu falo que tudo muda quando algo muda, e esse é o passo que ela trouxe, e eu tenho certeza que novas atmosferas vão ser geradas a partir desse ambiente que ela está gerando para ela mesma, interno dela. E a gente vai aqui falar do nosso tema, de uma reflexão minha de hoje, do nosso tempo de conexão, que hoje foi interessante, dia 4 de novembro. Gente, a gente já está em novembro. Meu Deus, né? Novembro chegou aí, finalzinho do ano já está chegando, muita surpresa ainda esse mês de novembro vamos ter, mas quero compartilhar com você aqui esse tempo de calma para alma, da minha conexão de hoje, o que que falou comigo hoje, né? Aqui vai falar assim, que ninguém o despreze. Esse é um título aqui principal. E vai falar assim, 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse texto, só para contextualizar aqui, vai falar Paulo falando para Timóteo. E Timóteo, ele que era um jovem muito novo, né? Mas muito sincero, ele desejava mesmo servir ao Senhor de todo o coração, mas ele tinha uma insegurança ali por conta da vida dele, de situações dele ali que ele achava que não estava tão apto, né? As fraquezas da vida dele impediam ele de servir com toda a segurança ao Senhor. E Paulo ali vai exortando ele, vai sempre trazendo palavras para ele. E aqui vai falar assim, ó, Paulo exortou Timóteo a não permitir que sua insegurança de ser jovem diminuísse o seu zelo e fidelidade em fazer as coisas que ele tinha que fazer ali diante, né, do que ele era desafiado. Paulo disse a Timóteo para viver uma vida tão impecável na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé
e pureza que fosse um exemplo para todos. Deus olhou para além da juventude de Timóteo, na sua timidez ou fraqueza física. Ele viu o seu coração. Então, aqui está falando que o que Deus está vendo é além do que está aparecendo, né? Não é nas limitações, né? É muito além. E talvez você tenha um pouco de preparo, dinheiro, pouco status social. Talvez você tenha tido muitas experiências de fracasso. Não permita que isso te intimide de seguir em frente. A sua área de fraqueza pode ser um meio que Deus tem para demonstrar a sua força. Permita que Deus demonstre o seu chamado sobre a sua vida e transforme-a em um modelo de santidade. Gente, que eu gosto assim das reflexões que traz, porque eu levo para a vida em todos os aspectos. E eu quero deixar aqui, olha que poderoso, né? Falar assim, não é na sua fraqueza. Então, talvez você esteja se olhando aí hoje e se vendo tão pequeno, né? Se vendo com tantas situações, tantas coisas que aconteceram, tantas perdas, e você já não vê mais formas. Mas eu sempre falo que quando a gente começa a quebrar algumas barreiras, não é a sua falha, não é o seu erro que você está sendo visto. Tem muito mais. Então, fica aqui um convite, faça a sua conexão também, compartilha comigo. Eu fico tão feliz quando eu recebo uma mensagem. Eu vejo que quem está aqui, porque quando a gente está fazendo um vídeo, é interessante porque é diferente quando eu estou com um paciente ou quando eu estou num workshop, quando eu estou com pessoas ali presencialmente, eu estou vendo numa live assim, no Zoom, que eu consigo ver as expressões ali das pessoas. Aqui eu vejo os comentários de vocês, então vai dando sentido, eu vou vendo que como é importante, porque muitas vezes por conta da correria mesmo, do dia a dia, a gente não dedica tempo para estar aqui, para fazer, para preparar algo especial, e acaba, eu falo assim, ninguém vai ver, e aí eu vou vendo que não, tem pessoas que têm compartilhado, e eu estou muito feliz com isso. O intuito maior não é ter milhares de seguidores, embora tenha aparecido muitas pessoas novas também, agradeço por isso, mas é realmente de levar algo assim que desperte, que traga essa reflexão. Eu falo que é tempo de calma para alma, porque sim, às vezes tantas situações vão acontecer, a nossa alma vai ficando atribulada. Mas vamos parar de falar de conexão agora aqui. Quero trazer aqui o nosso tema de hoje. Nosso tema que a gente trouxe hoje, que eu acho que é tão importante falar sobre orgulho, gente. Então vamos junto aqui comigo, nosso tema que a gente vai desenvolver, e vamos entender um pouquinho o que é essa questão do orgulho, né? Por que eu trouxe ele como um fracasso? Que é a raiz de um fracasso, sim. Quando a gente não presta atenção, quando a gente vai atentar, eu já falei do programa do 30 Semanas aqui, e é muito interessante porque faz muito sentido ali, encontra com o que a gente fala ali nesse programa, que o que tem na raiz ali, né? E o orgulho ele faz muito parte disso, quando a gente não reconhece algumas coisas. Mas primeiro, vamos entender o que de fato, o que é orgulho? Como que ele se instala na nossa vida? O orgulho, gente, ele não é simplesmente uma característica que é demonstrada só nos outros, que a gente vai ver só nos outros. Ele vai atuar realmente como uma lente, na verdade, que vai distorcer a nossa percepção de mundo e até mesmo a nossa percepção com nós mesmos, não só com o outro, mas é como se fosse uma lente que nos atrapalha. Ela vai nos fazer acreditar que nós estamos sempre certos, que nós não vamos precisar de ajuda, que somos autossuficientes. Então, quando a gente está com essa lente, quando o orgulho ele vai se instalando, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de autossuficiência. Ele vai se infiltrar, eu falo que vai vir muito pela questão dos pensamentos, dos nossos sentimentos, as nossas ações, vai influenciar muito nos relacionamentos, na nossa percepção que nós vamos ter com o outro, com o externo mesmo. E esse orgulho ele vai se tornar como se fosse um maestro invisível. É um maestro invisível, ele vai reger as reações, ele vai reger as decisões, a forma como nós vamos nos conectar com as pessoas ao nosso redor. E, gente, pensa só, se algo é invisível mesmo. Pensa assim, se isso é a lente que faz com que vai definir muitas vezes as nossas decisões e a forma como a gente se conecta, ela vai impactar muitas vezes nas nossas relações com os nossos parceiros, amigos, familiares, colegas de trabalho. O orgulho, quando ele está enraizado, ele vai começar a fazer algo muito perigoso conosco. Ele rouba a nossa identidade. Quem me conhece sabe muito o que eu falo. Quando a gente vai falar de ansiedade, quando vai falar de qualquer outro transtorno, quando eu trago aqui os aspectos emocionais, eu falo que
tudo isso vai manchar a nossa identidade, vai nos afastar de quem nós nascemos, vai nos afastar da nossa essência. E sim, o orgulho, ele rouba mesmo a nossa identidade, ele rouba aquilo que você nasceu para ser, ele vai distorcer o seu caráter, ele vai impedir com que quem tem muito enraizada essa questão do orgulho, porque todos nós temos, você vai descobrir um pouquinho aqui comigo que todos nós temos, mas como isso está muito enraizado, eu falo que impede que possamos ser realmente transparentes, que nós possamos ser abertos, conectados com os outros, com nós mesmos, né, com algo que é maior, com algo que é divino para você também, isso impede a conexão. As pessoas que às vezes têm essa dificuldade, né, da conexão, a gente vai ver que tem muito raiz do orgulho também. Assim, sem perceber, a gente vai, eu falo assim que a gente vai se afastando da nossa essência quando está muito enraizado e muitas vezes sim do nosso propósito de vida. Então, por isso que eu vejo que é um tema tão importante. E eu quero trazer essa pergunta aqui, essa reflexão para você também. Qual que foi a primeira vez que você percebeu que o orgulho estava presente aí na sua vida? Compartilha comigo aqui, escreve nos comentários se em algum momento você percebeu, se isso que eu já estou falando aqui já está trazendo algum insight para você e que traga realmente assim essa profundidade. E eu quero trazer aqui, eu falo assim, que as pessoas às vezes talvez até você deve estar se perguntando, tá, mas como que é que o orgulho se instala na minha vida? Como que eu posso saber como que ele se instalou? Que momento que o orgulho veio? Porque não é algo que a gente quer, ninguém nasce, acorda e fala, hoje eu quero ser orgulhoso, né? Não é assim, quero entender o que é esse orgulho. Então, eu falo assim que muitas vezes quando a gente olha para a questão do orgulho, ele vai nascer num ambiente. Primeiro, os ambientes que a gente viveu. Então, ele é como se fosse uma resposta emocional às experiências de dor que nós vivemos, e principalmente na nossa infância. Então, a infância, ela vai estar muito aí ligada com a raiz disso também. A gente vai entender muito do que aconteceu na infância. Então, eu quero que você pense em situações em que você talvez se sentiu já rejeitado. Pensa nas situações que você já se sentiu humilhado, criticado, abandonado, né? Então a rejeição é uma questão que vem muito forte. Essas experiências, elas podem ter ferido profundamente a sua alma. Sabia disso? E para nos proteger dessas dores, quando isso acontece, a gente vai gerar o quê? A gente busca proteção, vai vir mecanismos de proteção. Então, para que haja essa proteção da alma, para nos proteger dessas dores, nós vamos criar estratégias inconscientes, que são os mecanismos, alguns mecanismos de defesa. Eu não estou falando aqui só os mecanismos que o Freud vai trazer, mas são vários outros também que vão gerar, e eu falo que dentro do 30 Semanas a gente fala que são os galhos ali que vão fazer com que a gente tenha atitudes e não que seja intencional, é inconsciente, mas que essas atitudes, elas vão vir como uma forma de proteção. E aí que entra o orgulho, gente. É aí que começa o caminho do orgulho. Essas feridas emocionais, quando elas não são curadas, elas podem se transformar assim em uma armadura protetora. E com o tempo vai se tornar um fardo, vai ficar pesado, a gente vai ver impacto na vida. Quais são as consequências que o orgulho traz para a vida de uma pessoa? O orgulho, eu falo assim que muitas vezes ele vai trazer consequências devastadoras, consequências que realmente vai trazer prejuízo para a vida de cada pessoa. Né? Claro que aqui eu não vou generalizar em todos os aspectos, mas talvez você vai se identificando com algumas coisas que a gente vai trazendo aqui, porque o orgulho ele vai devastar a nossa vida, vai trazer isolamento, os relacionamentos difíceis também, relacionamentos tóxicos, a dificuldade de pedir ajuda, em receber críticas, enfim, ou como que eu falo assim, quando que eu sei, Jerice, se eu tenho orgulho? Será que eu tenho mesmo? Ah, não tenho orgulho não sou uma pessoa orgulhosa. Gente, já quero trazer aqui que sim, você é orgulhoso. Basta olhar para os frutos. Eu falo assim que basta olhar para os frutos. Se você está tendo, eu vou falar mais para frente aqui, mas a gente vai ver dentro do que está acontecendo na tua vida. A gente vai ver que tem uma raiz lá e a raiz está no orgulho. Quando você vai investigar dentro dos workshops que a gente trabalha, a gente vai investigar casa, a gente faz como se fosse uma varredura mesmo. E talvez a gente está para fazer um workshop no finalzinho, eu vou falar um pouquinho para vocês. E é interessante porque é esse olhar mesmo. Às vezes a gente tem consciência, né? Mas quero trazer aqui para você já ficar tranquilo, que sim, você tem ser orgulhoso. Quando você fala que não, já tem orgulho aí. Né? Então, para pensar nisso.
Eu quero te dar um exemplo para ilustrar um pouquinho essa questão do orgulho. Eu quero que você imagine uma criança que ela cresce num ambiente onde ela vai presenciar muitas brigas, brigas constantes entre os pais, gritos, enfim, onde ela sente medo, insegurança. Então, essa criança, embora ela não se dê conta de que ela está sentindo isso, ela está sentindo. Né? Eu falo assim que uma criança ela não tem repertório para entender que o que ela está sentindo é insegurança, está sentindo ali algo, né, ameaçada ali de alguma forma, mas ela está sentindo isso. Então essa criança ela vai vendo o pai ir embora, vamos dizer que chega a um divórcio, ela vê o pai indo embora e ela se sente o quê? Abandonada por esse pai. O pai foi embora. Então, aquela criança que via o pai todos os dias, que convivia com o pai todos os dias, ela passa agora a conviver quinzenalmente. Então vai vir um sentimento de abandono. Ao longo do tempo, essa sensação de abandono ela vai se transformando no quê? Numa crença de que o mundo não é seguro, de que as pessoas vão abandoná-la. Então, ela pode construir isso na narrativa de vida dela. E ela cresce com orgulho que se manifesta no quê? Na autossuficiência dela. Então, ela não quer depender de ninguém. Muitas vezes ela até ouviu ali da mãe, olha, não dependa de ninguém, não faça isso, você não pode depender de homem, faça tudo por você. Então, dependendo do que ela vai construindo ali, ela não quer mais depender de ninguém, ela passa a usar isso como uma armadura invisível, essa autossuficiência, para evitar o quê? Para evitar dores. Então, aquela pessoa que ela vai se virar sozinha, ela não vai pedir ajuda, ela não, muitas vezes ela vai buscar níveis de aprovação. Então, mais tarde, pensa nessa menina, ela vai se tornar uma mulher que diz para si mesma que não precisa de ninguém. Então, pensa numa mulher que vive trazendo essa fala. Ela projeta para o mundo uma imagem de força, ela vai colocar realmente para o mundo uma imagem de força, mas no fundo ela tem medo de se machucar. Muitas vezes ela tem medo de se machucar, de reviver aquelas experiências de rejeição, de medo. E esse orgulho vai impedir dela se abrir verdadeiramente para os relacionamentos, dela confiar, dela amar plenamente. Gente, aqui eu estou fazendo um exemplo desse ponto. E quando a pessoa está pensando assim, pensa, ela talvez venha. Eu recebo muitas mulheres, estou falando de mulheres, mas os homens também pode acontecer, mas eu recebo a maioria na parte das mulheres, assim. Elas trazem essa parte assim, eu não consigo me relacionar, o que acontece? Eu quero tanto, eu invisto tanto, olha, parece que não tem, não acontece, quando acontece é um relacionamento difícil, desafiador. Por quê? Ela tá fazendo tudo para dar errado mesmo, porque tem que dar errado, porque já existe ali uma defesa, né, construída que aquilo não é para dar certo. Eu gosto de pensar que assim, dentro de nós existe algo que é muito forte assim, a gente busca prazer e foge da dor. E se eu tenho uma experiência ruim para isso, eu não vou querer. Tem algo em mim. Então, quando eu penso no relacionamento, que eu falo assim, olha, o que pode trazer de desconforto se você realmente se relacionar? A pessoa fala, nada, eu quero me relacionar, eu quero uma pessoa para poder compartilhar. Deve ter dores, deve ter muitas coisas construídas ali que vai trazer para essa pessoa tá trazendo essa experiência interna mesmo, inconsciente. Então ela vai começar a gerar ali defesa, ela vai gerar formas e aquilo vai produzir fruto na relação, na forma como ela se porta, na forma como ela se coloca. Então pense uma mulher que ela é muito autossuficiente, então essa comunicação, a gente comunica de todas as formas, pode afastar sim as pessoas, ou o que ela atrai não vai ser aquela pessoa legal, que vai fazer com que ela realmente não fique, não tenha um relacionamento duradouro. Agora, eu quero que você reflita aí muito assim. Traz essa reflexão comigo. Será que você também já usou o orgulho para se proteger? Reflete aí um pouquinho, né? Que hora que veio o orgulho como proteção? Será que ele já interferiu nos seus relacionamentos? Será que o orgulho já entrou aí nas suas amizades, nas suas decisões de alguma maneira? O orgulho muitas vezes ele vai nos impedir de pedir desculpas, de buscar ajuda, de reconhecer as nossas falhas. E o orgulho, gente, o orgulho ele se esconde. Eu falo que tão é interessante quando a gente vai se aprofundar para entender um pouquinho como que o orgulho vai se manifestar na nossa vida. A gente vai perceber que ele se esconde, ele entra assim, sabe? Tão sutil. O orgulho ele é um mestre em se disfarçar, saiba disso. Ele entra assim, tem uma autora que ela vai falar um pouquinho que ele é como se fosse um camaleão mesmo. Ele vai vir, você nem dá, porque tá tudo tão bem. Não é aquela coisa, não pense que só entra com uma arrogância assim, aquela. Não, não, não. Ele pode se apresentar como uma autoconfiança, a questão da determinação, até mesmo como
uma gentileza. Não, eu sou muito educada, tá? Gente, eu falo porque isso eu vivi muitas vezes, muitas situações disso, e eu precisei quebrar orgulho na minha vida para poder viver coisas novas. Isso eu falo com propriedade. E ainda tem muita coisa que eu preciso vencer, né? É por isso que muitas vezes o não reconhecer em nós mesmos traz aí um perigo. Então, é importante entender. Quando a gente olha para isso, é fácil você perceber em você o que também precisa ser mudado, né? Por exemplo, eu quero trazer um outro exemplo assim. Alguém que se mostra muito crítico com os outros pode estar também, na verdade, se protegendo da sua própria vulnerabilidade. Então, é melhor eu olhar para o outro, é melhor eu criticar no outro, é melhor eu ver no outro o problema, porque aí lá é o problema. Eu me afasto, sabe? É como se aquilo ali. Percebe que é disfarçado? Tem algo em mim, tem algo aqui comigo, então eu prefiro falar muito mais do outro. Então, muitas vezes, quando eu vejo assim as rodas, às vezes uma pessoa que só vem mais para falar, é porque é mais fácil eu olhar para o outro do que de fato olhar para mim. Ou alguém que sempre vai buscar ser o centro das atenções. Pode estar tentando sim compensar uma baixa autoestima. Uma outra coisa que eu gosto de pensar, gente, isso é muito forte. A gente vai trabalhar um pouquinho, gosto de trabalhar os níveis de padrões controladores. E tem um padrão controlador que eu falo que é o narcisista. Não é aqui o transtorno narcisista ou a questão, um traço, dentro de um traço, né? Mas o que é o narcisista aqui? É aquele que sempre está fazendo tudo, né? Sempre tá ali, ele dá resposta para tudo, ele é a solução de tudo, muitas vezes. Ali é uma proteção tão grande por feridas emocionais que estão guardadinhas e precisa ser investigado, gente. É tão importante isso. E eu vou falar que muitas vezes eu entrei nesse lugar de precisar ser a pessoa que resolvia tudo, que dá conta de tudo, e às vezes eu preciso só. Eu tenho até me estranhado, porque às vezes eu fico quieta. Eu fico assim, eu queria, minha mão coça para poder ir lá e resolver e fazer, porque eu falo, não, eu dou conta, eu consigo, e deixa comigo. E às vezes eu falo assim, não deixa comigo não, vou precisar de ajuda, preciso ser vulnerável, entender, trazer essa percepção. Por isso que eu busco muita conexão hoje com Deus mesmo, para me trazer percepção, porque tá na hora de fazer ou não tá, né? Então, o orgulho, ele vai trazer aqui. E eu quero falar que sim, o orgulho ele vai ter como se fosse uma jornada. Eu falo que essa jornada, ela vai entender assim, vamos para você entender melhor. Pensa assim como se fosse um caminho para o orgulho. Primeiro, gente, o orgulho, acho que ele vai se instalar quando vem muito essa questão da rejeição, raiz da rejeição. É outro tema que dá para a gente falar bastante, não vou entrar muito aqui, mas a rejeição ela é muito, é uma ferida emocional que marca muito, que devasta muito. A gente precisa ter um olhar para isso. Talvez eu faça uma outra live só para falar de rejeição. Mas pensa assim, a rejeição, ela vem e fratura a nossa alma. Quando a gente vê uma raiz da rejeição ali forte, ela está fraturando a alma. E o orgulho, ele vai entrar bem aí, ele vai em cena bem nessa parte. Para quê? Para nos proteger. Esse sentimento de rejeição, a gente quer evitar. Então, o orgulho, aquele comportamento que vai vir, vai entrar realmente para que a gente não tenha, evite sentir. Mas a gente sente, né? Mas evita a ideia de proteger. É como se ele criasse uma barreira que vai nos impedir de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, vai fazer com que a gente sempre reaja de forma defensiva e prepotente também. Então a gente vai ficar sempre na defensiva, pensa, né? E vai criar o quê? Um muro. Em momentos que alguém tenta nos corrigir, por exemplo, vai nos aconselhar, vai trazer um outro ponto, o orgulho vai levantar como se fossem os muros, sabe? A forma de falar. Então, às vezes, são pessoas que muitas vezes se colocam ali as próprias verdades ali, então é difícil de trabalhar com isso. É difícil de passar por esse muro. Nós vamos passar a agir e reagir conforme uma estrutura emocional. E muitas vezes sem perceber. Pensa assim, é tão forte que tem pessoas que eu falo que é tão difícil lidar muitas vezes, porque se a pessoa chega com todo esse muro, com toda essa percepção de que é isso, e ela não vai mudar, e que é esse ponto, ela não aceita, gente, quem que pode mudar? Não tem, né? A pessoa precisa pelo menos ter assim, opa, relaxa, tá, tô aqui, tô disponível, deixa eu estar mais quebrantado, né? Mais disponível, com o coração, eu falo que é um coração mais maleável, para receber, né? Para estar ali com um coração ensinável, que a gente diz. Para receber, talvez tenham coisas que você ainda não ouviu, não se movimentou diferente, faz diferente, ouve. Então,
Eu falo que o orgulho ele entra realmente no lugar de tipo assim: "Ah, não, já fiz. Eu já fiz isso, não deu certo. Ah, fulano fez, não dá certo, eu não vou fazer também". Então a pessoa não para poder fazer coisas, e às vezes são coisas tão pequenas, gente, que é um movimento tão pequeno que precisa ser feito, e se ela fizer, talvez ela consiga ter resultados, mas ela, né, orgulho. Então eu quero que você pense em algo. Quantas vezes você já se deparou com situações em que foi difícil aceitar um conselho, uma correção, uma palavra amiga até? Quantas vezes o orgulho falou mais alto, gente? Para um pouquinho e pensa aí. Quantas vezes as suas verdades de dor falou mais alto? Traz essa reflexão. Então, quando a gente está na nossa verdade, gente, e quem está passando por uma situação, quem é ferido emocionalmente, quem passou por fraturas emocionais muito fortes, por isso que eu falei assim, que é tão, nesses workshops que a gente trabalha, eu preciso, com tanto cuidado, porque é uma fratura, e fratura é como uma pancada, pancada de dor, só que é emocional. A gente precisa ter esse cuidado, mas quantas vezes é essa verdade de dor que está falando mais alto? Essa verdade de dor que está dando aí as decisões para sua vida, você não consegue olhar além disso. O orgulho, ele é tão sutil, gente. É tão sutil, e ele vai poder sim fazer-nos acreditar que nós estamos sendo humildes muitas vezes, que quando na verdade a gente está só usando umas máscaras. A gente precisa olhar para isso. Não, a gente faz ali mas é uma máscara. Ele vai nos fazer dizer que estamos sendo bonzinhos, que não precisamos de nada, de ninguém, que tá tudo bem. Mas é um doce engano, é uma falsa blindagem. Oi, escancarar teu coração, precisa de ajuda. Na verdade, o orgulho é um dos maiores vilões, gente, é um dos maiores vilões da nossa vida, porque ele vai nos impedir de experimentar o verdadeiro amor, a verdadeira conexão. Jailice, mas como identificar se eu tenho orgulho? De cara, eu já falei lá atrás, vou reforçar aqui. Sim, você tem. Todos nós temos orgulho. Em menor grau, em maior grau. Basta olhar para a sua vida, para as consequências. Vai ter orgulho. Para identificar o orgulho é fundamental o quê, gente? Observar a intenção por trás das nossas ações, olhar para isso. E eu quero que nós vamos fazer, eu quero que a gente faça junto aqui uma reflexão, um exercício de autorreflexão, sem julgamento, mas sendo muito honesto, muito honesta, muito honesto com você aí. Para um pouquinho agora, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, algumas reflexões. Talvez aí você vai se percebendo, né? Sendo muito honesto com você, eu falo para a gente começar a trazer clareza, a consciência é a honestidade, é a verdade, é trazer consciência. Então, a consciência ela vai nos ajudar muito para isso. E primeiro ponto aqui, você já se percebeu evitando de pedir ajuda para parecer ser forte, gente? Para um pouquinho. Você já se percebeu assim? Você evita de pedir ajuda porque, não, deixa quieto, me vira aqui. E às vezes você podia, seria mais fácil, ia mais rápido com o outro. Você já se viu justificando um erro ao invés de assumi-lo? Né? Você vai ajustando. Eu falo que tem pessoas que vão ajustando os erros, mas ao invés de chegar e falar, olha, errei. Você já sentiu dificuldade de perdoar por medo de parecer fraco? Ou, né, a questão do perdão, como é que tem entrado aí? Outra coisa, gente, você tende a ver muitas falhas nos outros, mas raramente reconhece as suas falhas. Isso é um ponto, a gente precisa estar atento a isso. Outro ponto que eu quero trazer aqui para você. Você tem dificuldade de se posicionar nos seus relacionamentos? E qualquer relacionamento aqui, profissional, pessoal, e por quê? Porque tem medo de ser aceito, medo de alguma forma ter algum tipo de retaliação. Qual a dificuldade que você tem de se posicionar nos seus relacionamentos? Tem dificuldade de dizer não, de falar assim, não vou abraçar tudo não. Você evita demonstrar fraqueza? Você sente dores crônicas no seu corpo, sem causa fisiológica identificada? Gente, esse é um ponto que, olha, tem um livro, acho que ele não está aqui. Deixa eu ver. Aqui. Depois eu vou falar só desse livro, gente, sobre cura. Tô lendo ele, assim, fala muito. A minha pós foi dentro da psicossomática. Gosto muito de estudar sobre isso. E, assim, dores crônicas não identificadas, a gente precisa olhar. Tem raiz de orgulho também, tem questões de falta de perdão, a gente precisa olhar para isso, né? Perdão, se perdoar, tem muito disso. Outro ponto aqui, problemas financeiros, ciclos constantes de instabilidade, isso tem acontecido? Então, essas são perguntas que são um convite para você olhar com sinceridade para você mesmo, para mim mesmo.
Faça essas perguntas, às vezes, você, aqui tem alguma coisa. E não tem problema da gente reconhecer se a gente está usando o orgulho como defesa, porque é um processo. O importante é você estar aí nesse processo e colocar em movimento para isso. Agora imagina se tudo isso que eu perguntei aqui, como que isso vai impactar na vida? Como que é a vida de alguém que realmente passa por cada uma dessas situações? Se a pessoa respondeu sim para todas, como que está a vida dessa pessoa hoje, gente? Qual que é a consequência nas relações dessa pessoa? Qual que é a consequência na saúde, na vida, na saúde mental, na saúde emocional, na saúde espiritual, na vida financeira, no trabalho, nas relações, enfim, a gente precisa olhar para isso. Né? Então, o quanto que o orgulho impacta. A gente falou vários pontos aqui. É claro que não dá para aprofundar aqui na live. Espero mesmo eu consiga, talvez, esse ano eu não vou conseguir fazer um workshop só do orgulho. A gente vai fazer um workshop agora para o final do ano, muito bacana. A gente vai entrar um pouquinho nesse tema e vai ser bem bacana aqui para quem puder participar. Fique atento, eu vou falar mais no final. Mas como que a gente supera, Janice? Como é que a gente tira, sai disso? Eu falo que superando o orgulho. Como eu saio? Como é que eu olho para isso e eu evito, eu diminuo isso se está tão forte aqui em mim? Qual é o momento? Eu falo assim que são camadinhas, sabe? Tinha orgulho, tinha atitudes minhas em relação à questão do orgulho que era tão forte, mas era tão sutil, eu achava que estava tudo bem, gente, era uma coisa assim, era camaleão mesmo, porque vinha numa atitude muito legal, muito bacana. Eu falava, não sou legal, mas era orgulho. Então eu falo que tem sido camadas que eu tenho vencido e cada pessoa que eu trabalho com isso, eu vou vendo que a ideia é que ela mesma vai reconhecer e vão ser camadinhas. Então sempre você vai ver alguns níveis. Você não vai estar livre totalmente, mas a consciência ela vai trazer isso. Então, como você supera o orgulho? Como é que você olha para essa questão do orgulho? Primeira coisa, a importância da autoconsciência, do autoconhecimento. O primeiro passo para superar o orgulho, gente, é reconhecer que tem na sua vida. É olhar e falar, deve ter alguma coisa aqui. Se observar é fundamental para identificar os padrões, né? Esses padrões de comportamento, de pensamento. E o autoconhecimento ele vai trazer clareza. Por isso que quando a gente trabalha dentro dos processos terapêuticos, dos grupos terapêuticos, workshop, alguma coisa que você vai trabalhar para isso, faz parte, né? Quando trabalhar inteligência emocional, a ideia, eu sempre bato na tecla, o autoconhecimento, autoconhecimento, autoconsciência, trazer consciência, trazer clareza, porque quando você traz clareza, você domina, você conhece. A verdade, ela transforma. E existem chaves poderosas para isso, né? Algo que eu gosto muito de pensar é que, pensa assim, orgulho é como se você tem a raiz. Ele é uma raiz. Se ele é uma raiz, está sendo nutrida, está debaixo da terra. E se existe esse orgulho, para você manter esse orgulho debaixo da terra, você vai continuar nutrindo ela. Pensa, a raiz está ali sendo nutrida, e aí uma raiz de orgulho vai gerar alguns frutos. E aí você olha para sua vida, que é os frutos que a gente foi falando aí. Agora, como eu vou interromper esse padrão? Como? Primeiro, se é uma raiz, eu preciso pegar o quê? Expõe a raiz. Imagina uma árvore que você fala, não tá bom. Se você expor a raiz, o que vai acontecer? Vai secar. E se secar, não vai ter mais aquela, não vai se perpetuar mais, vai morrer ali. Então, o que eu preciso fazer para poder tirar essa raiz, né, para fora? O que é isso? É literalmente expor essa raiz. Gente, para vencer o orgulho é o que? Humilhação. É quando eu exponho. É muito interessante quando eu vejo, por exemplo, alguns pacientes que chegam e no primeiro momento eles ficam ali e tal, falam algumas coisas, mas quando eles vão para um nível de profundidade, e nos grupos também que a gente trabalha muito isso, porque é um ambiente de segurança, é um ambiente que a gente pode falar, é um ambiente que todos ali podem colocar. E essa fala, ela é importante, né? Eu falo que é humilhar, é colocar a raiz para fora para que ela seja seca. Falar, tomar consciência, enfrentar. Então, trazer essa consciência, a humilhação ela é uma das questões, não é humilhação de ser humilhado, é você trazer isso à exposição. Gente, como isso na minha vida, eu acho que depois que eu fiz algumas mudanças assim, isso foi muito importante para mudanças que eu tive na minha vida na área, principalmente assim, financeira. Eu vejo que isso foi uma coisa que pegou bastante na minha identidade, de quem eu sou. Isso me ajudou tanto, gente. Mas assim, esse lugar de humilhar, de falar, de se expor as suas vulnerabilidades. Não é em qualquer ambiente.
Claro que não, mas é um ambiente que você escolhe, com pessoas que você se sente seguro, é importante. Por isso que ajuda, né, busca ajuda profissional, pessoas maduras que podem te ajudar, né. E quero trazer aqui também algumas estratégias práticas no dia a dia, gente, como é importante a gente cultivar, fazer algumas mudanças. Eu falo, tudo muda quando alguma coisa muda. Faça as mudanças, faça e busque estratégias para você lidar, porque quem está vivendo uma vida assim, está se arrastando. Então, cultivar a gratidão é importante. Aqui eu tenho um caderninho que eu faço assim, as devocionais, e eu anoto o dia. E cada dia, né? Tem esse, tem o meu outro caderninho, tá aqui atrás. Cada dia eu anoto ali a minha data, eu anoto o motivo de gratidão, eu anoto, né? Isso vai ajudar a mudar foco, muda nós mesmos. Eu falo que é olhar para as coisas boas que a gente tem na vida, o que você fez, o caderno de méritos pessoais também. Pratica a empatia. Isso são algumas estratégias que são importantes. É importante a gente se colocar no lugar do outro, desenvolver uma capacidade de compreender, de respeitar as perspectivas diferentes. Buscar ajuda profissional é uma boa estratégia também, né? Buscar um psicólogo, um profissional da saúde aí que cuide também dessa parte, para que possa te auxiliar a descobrir, a desenvolver ferramentas para superar isso, né? Também. A questão da meditação, gente, do mindfulness, quem trabalha aí, fazem essas práticas, é muito importante. É muito se observar seus pensamentos, suas emoções sem julgamento, mas observar, poder construir aí uma nova narrativa também. Isso vai ajudar muito a construir novos relacionamentos. Eu falo que superar o orgulho vai fazer com que você possa construir relacionamentos mais autênticos, mais satisfatórios, mais baseados na confiança, no respeito mútuo, principalmente com você, não é só com o outro, com você também. Então, eu quero realmente deixar essa reflexão aqui, espero que tenha feito sentido. Quero terminar aqui com um convite para você, um pouco que a gente colocou aqui, que realmente é para que você e eu nos permitamos, palavra feia, não é assim que fala, que a gente venha se permitir que essas armaduras elas comecem a cair. Armaduras que foram necessárias em algum momento, mas que não tá, talvez está pesado agora e que faz sentido mudar, tá? Faz sentido tirar. Deixa essas armaduras, que elas realmente começam a cair, essas armaduras de proteção que não precisam. Novas vestes precisam ser feitas. Que tal dar espaço realmente para uma verdadeira vulnerabilidade, para que a sua vulnerabilidade ela aconteça, para que você possa experimentar mais de amor, de amizade, de relacionamentos mais saudáveis, de uma forma mais autêntica. O orgulho ele vai te impedir de viver uma vida abundante, vai te impedir de viver uma vida realmente feliz, né? Para que uma vida que você foi feita para viver também. Eu quero aqui, junto com você, reconhecer que sim, nós somos, ok, orgulhosos, aparece, mas aqui a gente quer deixar de lado algumas dessas atitudes e permitir que a verdade, permitir que a humildade, permitir que o amor, o verdadeiro amor realmente se torne base das nossas relações. Então, olhar para isso. A gente falou aí semana passada sobre as relações. Gente, aqui, se eu fosse numerar textos, exemplos, a gente vai ver cada situação e tudo está muito na raiz do orgulho. Quero aqui ficar por aqui, convidar você também, curte o canal, compartilhe essa live se fez sentido para você, deixa seu depoimento aqui para mim, né? Ou me manda também no privado, não tem problema se você não quer deixar aqui, às vezes quer falar alguma questão, pode me mandar no privado, pode me chamar pelo Instagram também, vai ser bacana eu te ouvir, quero saber se está fazendo sentido. Compartilhe aqui no chat o que vocês sentiram durante essa reflexão que eu trouxe aqui. Eu convido vocês a continuar nesse caminho de transformação, porque o autoconhecimento ela é a chave para viver uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida de essência, para você buscar a tua essência. Lembra aí, eu quero que você traga essa questão que a mudança é um processo gradual, é pequenos passos. Tudo muda quando alguma coisa muda, e é com persistência, é com dedicação, e é possível sim alcançar uma liberdade emocional. Vai junto, vai buscar isso é importante, dá esse espaço. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui, essa reflexão que possa trazer luz para você, que possa trazer paz para o seu coração também, calma para a tua alma. Você que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, entra lá. Eu vou deixar um link aqui também no nossos
no texto aqui também, nos comentários abaixo, eu vou deixar o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Por lá eu compartilho sempre quando tem algum material, alguma coisa diferente, eu mando por lá nesse grupo, falando sobre saúde emocional, sobre saúde mental, né, inteligência emocional também. Então, assim, a gente compartilha algumas coisas lá e eu vou estar lançando aí um workshop no próximo dia 21/11, nós vamos fazer um workshop para que seu 2025 seja realmente transformador. A gente vai preparar aí o final do ano. Preparar o final do ano para viver um novo ano realmente diferenciado. Então, vamos já se preparar para isso. E tudo muda quando alguma coisa muda, e talvez esse workshop vai ser aí um start para que você possa viver. E na próxima quinta-feira, agora, essa semana, acho que é dia 7, a gente vai fazer esse lançamento aí, vai ter uma condição especial para quem está no grupo. Então, se você não tá, não faz parte do grupo, entra, convida as pessoas que você sabe que vão fazer sentido aí e vem participar comigo. Vem estar junto, vem fazer parte, vai ser muito bacana, vai ser num dia 21, e vai ter todas as informações no grupo. Essa semana eu já vou estar passando tudo pro pessoal também. Então, você que não faz parte, entra no grupo, ok? E quero deixar aqui até a próxima live, que possamos todos caminhar com mais verdade, com mais humildade, com mais amor, com menos orgulho. Um forte abraço a todos vocês. Ficamos por aqui. Uma segunda, assim, abençoada, que realmente você possa ter aí o seu tempo de calma para a alma. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.